vocês? Aqui é o canal Muchacha Diz e nesse vídeo eu vou falar um pouco de qual morte é a mais triste, a morte do Senki ou a morte do Aga Karasai. Eu sei que pra você que tá acompanhando a trama, que não tá sabendo, é isso mesmo, noveleiro, o Aga vai morrer e o Senki também. E nesse canal aqui, Muchacha Diz, tem um vídeo que eu trouxe sobre o final de Cruel Estambul. Vou deixar o link aqui no card, na descrição, pra você assistir a esse vídeo completo aí de detalhes, como é o final, a reta final dessa história. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre qual morte é a mais triste, a morte do Aga, a morte do Senki, porque a morte do Aga Karasai, gente, é uma morte surpresa. Tem quando chega aquelas surpresa, e você fica ali impactado, caramba. É assim que acontece a morte do Aga, porque assim, tem a cena que ele vai, já passou a cena que ele vai ficar na dúvida se o Senki é filho dele mesmo, e ele vai fazer o teste de DNA e por interrupção ele vai deixar aquele papel ali de lado, ele não vai ver com os olhos dele que o Senki não é filho dele. Então quando o Nejin vai fazer um evento, né, na mansão Karasai, porque ele tá ali comandando as coisas na empresa, e a dama ela vai ficar super animada porque ela que vai organizar o evento ali na mansão Karasai. Então assim, a Serri, para poder se vingar do Senki principalmente, vai colocar o envelope para todos os convidados. E um garçom vai chegar ali no quarto, e quando o Aga estiver assim, se arrumando, ele vai receber aquele envelope e vai ler. E a partir daí já começa a cena, né, da morte dele, porque ele vai ficar impactado com aquela notícia, né, de saber que o próprio filho dele mais velho, que ele amou a vida inteira, não é filho dele, é sobrinho dele. Então assim, mas você assiste e você pensa, não, peraí, vai ver trauma assim. Eu pensei que ia ficar com a Serré, porque assim, a gente assistindo a trama, pra quem não conhece sobre o spoiler, tá achando, eu achei, e acha, quem achava, né, acha que o Aga Karasai vai terminar com a Serré, mas não, mesmo eles dois tendo coisas em comum, tem momentos ali que dá a entender que eles vão ficar juntos no final, mas não, eles não ficam juntos no final. E isso é uma das coisas que me deixou surpresa assistindo. Então, pra mim, a morte do Aga Karasai não é uma morte triste, é uma morte que faz você ficar surpreso. Como assim? O cara morreu. Já a morte do Senki é sim, de fato, uma morte triste. Porque o Senki, gente, vocês estão acompanhando, quem assiste a novela, o Senki é um playboy, no início da trama, né? Um playboyzinho mimado, otário, idiota, bobão, bonitão. Faz o que quer, fala o que quer, vive do jeito que quer, mas tudo por culpa de quem? Por culpa daquela mãe dele, né? Porque a mãe dele fica ali manipulando ele, falando coisas que distorcem a mente dele, e ele com medo, né? Do que o pai dele vai fazer, vai achar, por ele ter sido culpado, né? De ter feito aquela coisa horrorosa com o Nejin na infância. Então assim, mas no fundo, o Senki é um bom rapaz. Então quando ele se apaixona e já tá aí na fase aí que ele já tá apaixonado pela Semire, ele tá tentando mudar por ela, mas o ruim é que ele não consegue dizer a verdade, porque ele sabe que se ele dizer a verdade, ele vai perder ela, a verdade, né, que ele é o pai do bebê da Serri, né? Então assim, o ruim da fase da trama é que ele não consegue dizer a verdade pra ela, ele faz tudo pela Semire, mas é como se ele não estivesse fazendo nada, porque enquanto ele não dizer a verdade, não tem como um relacionamento caminhar, né, do lado certo. E assim, e nessa fase que o Nejin tá empoderado, tá querendo vingança, tudo bem, ok, o Nejin tem que fazer a vingança dele, mas pra mim, o Nejin sai um pouco de cena agora por ele tá meio chato. Eu acho, tá meio chato, porque ele quer vingança, mas tá tratando o tio dele como se fosse um Zé Ninguém, na minha humilde opinião de noveleira. Comenta aí o que você acha. Então nesse momento eu acho que o Senki, ele fica mais em destaque, porque ele tá vendo ali que o Nejin tá se achando tal, e o Nejin tem esse direito, e o Senki entra mais em cena, porque ele tá fazendo coisas pra tentar mudar. Mais uma das coisas que ele não faz pra tentar mudar com clareza é desmascarar a mãe dele, porque se ele desmascarar a mãe dele, ele vai desmascarar ele também, ainda mais todo mundo, tipo assim, a Senis e o Nejin, a avó delas, né, e principalmente a Serri, sabe que o bebê é filho dele. Mas o que me entristece na trama é que o Senki
fez, ele tentou mudar. Vai ter a cena que vão descobrir realmente que ele é o pai do bebê da Serry, mas assim, o que eu não gostei, gente, é da morte do Sen, que tem a cena mais triste da reta final, da novela inteira, quando ele tá ali na praia, ali, desfrutando do momento ali com o filho dele, cai, já desmaia, e já aparece já a cena, já ele em Istambul, ali no seu minutos finais de vida, e o Nedim, ele fazendo o Nedim fazer promessas para ele de cuidar do filho dele, do Nedim ser um pai, que ele não vai poder estar com o filho, mas que os filhos deles dois possam crescer juntos e que ele vá atrás da Semi, que ele possa viver um grande amor. Gente, é muito triste, é muito triste. E assim, e o que é mais triste da morte do Sen, que é o vídeo que ele deixa pra Dâmila, pro Nedim, pra Semi, pra Serré, que ele fala que ele nunca viu uma mãe tão amável, tão amorosa, que nunca desistiu, que não desiste dos filhos, que ele queria ter sido filho dela. É uma cena muito triste mesmo. E assim, e o vídeo dele falando ali, eu acho que não deveria ter essa morte do Senk. O Senk deveria ficar vivo, criar o filho dele, conhecer um novo amor e terminar a trama, o Nedim e o Senk juntos, porque eles são irmãos, né? Então assim, era pra eles dois terminarem juntos, com os dois filhos, brincando ali, soltando. Tinha que ser ao invés de ser eles ali em família, o Nedim e o filho do Senk, né? E a Semi ali juntos, era pra ser o Senk e o Nedim no final, com os filhos brincando. Tudo que eles não puderam fazer na infância, que acabaram com a infância deles por culpa da Senis, era pra ser o final assim, os dois irmãos juntos, né, criando seus filhos juntos. Eu acho que o final seria muito mais prazeroso se terminasse assim do que do jeito que termina. Mas eu quero saber de você, noveleiro, qual morte você acha mais triste em Cruel Istambul? A morte do Aga Karasai ou a morte do Senk? Porque o Senk, ele se torna um bom mocinho, né? Ele vai, embora ele guarde esse segredo, que ele fez isso com o Nedim, mas depois é revelado, né? E esse segredo que ele é o pai do bebê, que ele não consegue falar, que ele não consegue dizer que ele que fez o filho, ele é uma boa pessoa, né? E assim, ele não consegue destruir a mãe, ele tenta, mas ele não consegue, né? Então assim, ele se torna um bom mocinho. Pra mim, nessa fase da trama, agora o Senk rouba um pouco a cena. Comenta aqui o que você acha. Qual a morte mais triste? A morte do Senk ou a morte do Aga Karasai? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler seu comentário. Até o próximo vídeo.